Bom, na aula de hoje, vou falar a segunda parte que eu preparei sobre as ferramentas da bancada FEM, que é a parte sobre análise térmica. Bom, para fazer as análises térmicas, nós vamos precisar primeiro reunir os dados térmicos do objeto e do ambiente. Os dados térmicos do objeto são os dados do material, que provavelmente, em alguns casos, vai estar disponível no banco de dados de material. Porém, a maior parte dos casos de materiais com dados ausentes é os dados térmicos. Então, provavelmente, para fazer uma análise térmica, vai ser necessário alterar os parâmetros térmicos do objeto antes de fazer a análise. Já os dados do ambiente, nós vamos utilizar as ferramentas que são específicas para adicionar esses tipos de dados. E aí, assim como as outras análises, nós vamos realizar a simulação com base nesses dados e obter os resultados. Só para relembrar, eu já falei isso na aula passada, mas o FreeCAD ele não leva em consideração o ponto de fusão dos materiais. Ou seja, se você estiver trabalhando com uma temperatura muito alta e você sabe que o seu material não suporta, você já vai estar percebendo que aquela simulação vai estar resultando num erro. Inclusive, nessa aula, eu vou mostrar um erro que ocorre na análise mecânica quando se utiliza o FreeCAD, que se ultrapassa os valores de ruptura do material. Bom, aqui tem as ferramentas que a gente vai utilizar nessa aula que são específicas para análise térmica, que são a ferramenta de adição de temperatura inicial, no qual a gente vai especificar qual a temperatura inicial em que está o corpo, ou uma peça. Se nós tivermos mais de uma peça, nós podemos adicionar temperaturas iniciais diferentes para cada peça. E a gente vai também utilizar as ferramentas de restrição de temperatura constante ou fluxo concentrado de calor. O que ela faz? Quando você seleciona essa ferramenta e adiciona ela numa face, essa face ela vai receber uma temperatura constante. Não é a temperatura que o objeto está. É como se eu tivesse uma fonte de calor ali, fornecendo calor apenas àquela face. Aí todo o material ele vai aquecer de acordo com as propriedades dele e com essa temperatura que nós adicionamos nessa face. Bom, nós temos também a adição de fluxo de calor e a adição de fonte de calor. Eles têm funções bem parecidas. Para decidir qual usar, é sempre bom ler a descrição de cada uma, a descrição específica para cada uma delas. E dependendo do tipo de simulação, uma vai ser mais vantajosa que a outra. Bom, esse slide aqui foi provavelmente o mais rápido que eu tinha preparado, porque a maioria das outras ferramentas que nós vamos utilizar a gente já viu na aula anterior. Então, agora vamos ver direto no programa. Eu vou parar aqui a apresentação e já vou transmitir a tela aqui do programa. Vamos começar. Esses aqui são os dois projetinhos que eu preparei para serem enviados como atividade da aula de hoje. Eu vou estar demonstrando já eles para vocês. Bom, eu vou começar por esse aqui do meio, que é o de análise térmica. Bom, aqui, usando a bancada Part Design, eu só adicionei um cubo. No caso, usando a bancada Part, eu só adicionei um cubo, essa ferramenta amarelinha aqui, para quem já não lembra, e alterei as propriedades de altura, largura e espessura dela. Bom, aqui vocês podem ver que eu alterei o comprimento para 1000 milímetros, a altura para 10 milímetros e a largura para 100 milímetros. O que eu vou fazer com essa barrinha aqui? Eu vou supor que tem uma fonte de calor enviando calor para ela, e aí eu quero ver o que acontece
com essa barrinha ao atingir a temperatura que eu estou fornecendo. Aqui, para conseguir fazer essa simulação, eu adicionei um material, assim como na aula passada. O material que eu adicionei é o PVC genérico, que já vem pronto no banco de dados do FreeCAD. Aqui vocês podem ver as propriedades que está utilizando, de condutividade térmica, o coeficiente de expansão e o calor específico dessa barra. Sem essas propriedades, nós não conseguimos fazer as análises térmicas aqui. E uma grande parte dos materiais aqui, eles estão ainda sem o coeficiente de condução térmica e o de calor específico. Alguns só têm o coeficiente de expansão, porém, sem esses outros dois, a maioria das análises não dá para ser feita. Bom, aqui eu adicionei o PVC genérico a essa barra, assim como eu já tinha demonstrado nas outras análises para adicionar material. Confirmei. E depois o que eu fiz? Bom, assim como nas outras análises mecânicas, a gente precisa ter uma fixação da barra no espaço. Então eu fixei uma das pontas da barra, que ele não está marcando muito grande, mas é esse lado aqui, provavelmente, onde está esses quadradinhos. E eu adicionei a temperatura inicial. Eu vou trocar aqui para a bancada FEM, apenas para mostrar onde ficam esses botões, que alguns de vocês me perguntaram. Só um instante, galera, que minha bancada está se desorganizando aqui. Apenas para mostrar a cor, eu vou ativar essa análise de novo. Eu baguncei um pouquinho minha bancada aqui. Perdão pela demora aqui para achar os botões. Bom, esse botãozinho aqui, que eu estou circulando agora, que tem um desenho de um cadeado, ele é o que fixa a face da peça numa única posição, sem deixar ela se mexer, não importa o eixo e nem rotacionar, independente do eixo também. Bom, para adicionar ela, eu apenas clico sobre essa pecinha com cadeado, seleciono a face e clico em adicionar. Essa daqui, da temperatura inicial constante, é esse botãozinho aqui, que é um cilindro com algumas marcas vermelhas sobre ele. E é só clicar sobre ele, ele vai abrir a janela de tarefas, e aqui vocês vão colocar a temperatura inicial. O programa está trabalhando com kelvins, mas eu vou confirmar aqui, provavelmente ele aceita em graus Celsius também, se você especificar. Vou só trocar a unidade para confirmar. Ele não aceita graus Celsius aqui, ou provavelmente aceita em outro tipo de escrita. Qualquer coisa é só olhar a documentação do programa, mas eu recomendo trabalhar com a unidade que já veio no programa para não ocasionar nenhum erro nesse caso, em que teria que olhar a documentação. É muito mais fácil calcular o valor da temperatura em Kelvin. Aqui eu estou colocando que ele está uma temperatura inicial de 300 kelvins. E basta selecionar aqui a temperatura inicial e clicar em OK. Depois eu adicionei uma constante de temperatura em uma das faces para funcionar como se fosse a nossa fonte de calor
para essa barrinha. Ela trabalha, assim como as outras ferramentas, ela trabalha selecionando a face. Basta clicar sobre ela, selecionar a temperatura que vai ser fornecida e selecionar a face. Bom, eu posso clicar na face, clicar em adicionar e depois modificar a temperatura para que eu quero e clicar em OK. Aqui eu não vou adicionar porque já tem uma. Eu vou apenas mostrar o valor que eu utilizei. Que nesse caso é de 300 Kelvin. Se não tiver nenhum erro. Bom, além das constantes de temperatura, que foram essas duas, eu adicionei também o peso próprio do objeto, que é esse símbolo verde de um cilindro com as bordinhas verdes, com uma setinha apontando para baixo. Então, eu adicionei o peso próprio para ele mostrar, tipo, se eu fosse usar essa barra, por exemplo, e eu prendia ela em algum ponto, eu queria saber, por exemplo, o que ia acontecer com essa barra com calor. Eu sei onde ela está presa. Então, por exemplo, a determinada temperatura, essa barra vai sofrer, ela vai começar a ficar flexível e o próprio peso dela vai flexionar ela. Bom, essa análise aqui é bem simples. Depois eu adicionei a malha, que a gente já tinha visto na outra aula. E eu vou mostrar agora o resultado para vocês. Essa parte de mexer nessa janela aqui eu vou ensinar nas próximas aulas. Não se preocupem em não conseguir usar ela agora. Porém, ó, aqui eu fixei e adicionei a temperatura na mesma face, que é essa aqui do cantinho, na parte onde está mais verde. Por isso ela aqui menos se movimentou. Essa mais vermelha aqui é onde teve o maior movimento da barra, que foi a parte que ficou solta no ar. E como a barra foi aquecida, ela ficou flexível e a própria gravidade flexionou ela. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó, em comparação com a barra original, essa parte colorida é o que aconteceu depois de ter sido adicionado calor a essa barra. E aqui está a barra original, retinha, plana, de PVC. Então, como vocês podem ver, a própria gravidade dela, em conjunto com o calor que foi fornecido a ela, fez com que ela tivesse uma pequena deflexão aqui. Aqui o programa ele nos mostra, inclusive, o valor da deflexão, que foi de 70 milímetros. E esse é o caso para a temperatura que eu adicionei. Eu consigo também multiplicar o fator aqui nessa janelinha. Eu falei que não ia explicar, mas eu vou explicar um pouquinho. E aqui eu consigo multiplicar, por exemplo, sem precisar, em múltiplos inteiros, sem precisar voltar lá e trocar os valores. Eu posso apenas clicar aqui e arrastar, que eu vou ver múltiplos inteiros desses valores sendo mostrados na tela. Por exemplo, aqui seria se fosse 2 vezes aquele valor que eu adicionei, 4, 7, e assim por diante. Essa aqui é uma análise bem simplesinha. Essa outra que eu vou mostrar agora ela é um pouquinho mais interessante, porque nessa daqui eu usei 2 materiais. Inclusive, essa daqui está dando para ver melhor um pouquinho as fixações que eu adicionei. Bom, assim como no outro, eu tenho aqui barras, e eu fiz os mesmos procedimentos que o outro, porém com 2 barras agora. E eu sobrepus essas barras. O que eu estava tentando fazer com isso? O objetivo era fazer uma barra bimetálica para observar a influência dos diferentes coeficientes de expansão entre as barras. Uma coisa que eu acho muito interessante, tipo, de se ver num programa, eu não sei se vocês já conheciam esse tipo de peça, mas é usado em, por exemplo, disjuntores, para quando atingir uma determinada temperatura, a barrinha ela vai se defletindo e rompe a ligação elétrica do disjuntor. Eu vou mostrar aqui. Bom, como eu estava trabalhando com barras de materiais diferentes, obviamente eu tive que adicionar 2 materiais. E eu adicionei um para cada barra. Eu adicionei uma temperatura inicial, porque ela serve para todos os corpos presentes na análise.
Eu também adicionei a constante de peso próprio do objeto, que também serve para todos os objetos na análise. E aí eu fixei as barras. Bom, como eram duas barras, eu precisei fixar as duas. Porém, eu consigo fazer isso na mesma ação, selecionando a face das duas barras. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que essas duas barras, apesar delas serem duas barras, eu usei uma operação booleana que faz com que essas duas barras sejam um único objeto. Então, essa simulação é possível porque eu estou considerando como se isso daqui fosse um único objeto, feito de peças diferentes, mas é um único objeto. Bom, eu vou mostrar agora para vocês o que aconteceu nessa simulação. Bom, aqui nós temos a nossa barrinha colorida. E como vocês podem ver, apesar de estar tendo influência da gravidade aqui, a barrinha ela não foi na direção da força de gravidade. Ela, por causa da diferença do coeficiente de expansão dos materiais, uma barrinha, que é a de baixo, ela se expandiu mais do que a de cima, fazendo com que ela fizesse essa curva na direção oposta da gravidade. Aqui vocês podem observar que, como eu falei, como ele não considera, o FreeCAD ele não considera os pontos de fusões, entre outras coisas, vocês podem ver que se nós multiplicarmos o fator por valores muito grandes, ele já começa a parecer algo mais fora do real. Vocês observam algumas coisas, algumas deformações estranhas no material. Isso porque o FreeCAD ele não considera algumas informações importantes nas simulações. Porém, para simulações com valores que vocês sabem que são reais, obviamente vocês vão utilizar valores reais para fazer simulações, o FreeCAD ele vai te dar um resultado muito bom, relativamente próximo do que é esperado no mundo real. Agora eu vou mostrar um exemplo de um erro que eu pretendia passar na aula anterior, mas eu acabei esquecendo, que é um erro que ocorre nas análises mecânicas, quando você coloca uma força muito superior à que o seu material suporta. Bom, aqui vocês podem ver que é como se fosse um ensaio de tração. E eu peguei um cubo bem pequenininho, de 10 milímetros. Eu vou checar aqui o material. É um tipo de metal que foi feito especificamente para testes usando o solver Calculix. E ele contém as propriedades aqui de 7.900 kg por metro cúbico. E o módulo de Young dele é de 210 gigapascais. Agora eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Bom, eu coloquei o peso próprio dele, não vai ter muita influência aqui, mas eu coloquei apenas para tornar mais realista. Eu fixei o objeto aqui nessa ponta de cima, como vocês podem ver por esse símbolozinho de um quadradinho com uma pontinha. E eu coloquei uma força relativamente grande aqui, eu não sei nem qual a ordem que eu usei, mas eu vou mostrar para vocês agora o que aconteceu. Bom, como vocês podem ver, nenhum material no mundo real aconteceria algo parecido com isso, que foi, ele se expandiu tanto que virou essa pirâmide aqui, ele se retorceu ao ponto de ficar parecendo um tecido aqui. Então, esse aqui é um ótimo exemplo do que acontece quando você digita valores errados. Vocês podem ver aqui, ele está indicando que esse material, ele esticou 47.725 quilômetros. E até mesmo uma pessoa leiga sabe que isso é impossível de um material fazer. Um cubinho de 10 milímetros passar a ter esse comprimento aqui. Bom, algum de vocês tem alguma dúvida até o momento?
dessa aula ou das anteriores também. Bom, a aula de hoje eu não tinha muito conteúdo para passar, foi bem mais rápido do que eu esperava. Eu esperava que tivessem mais dúvidas para mim tirar. Galera, eu vi que vocês têm bastante dificuldade para fazer algumas análises, então eu acho que seria legal se vocês aproveitassem esse tempinho para tirar as dúvidas. Se ninguém tiver nenhuma dúvida para tirar por enquanto, eu vou começar uma análise aqui do zero. Inclusive, se algum de vocês tiver alguma sugestão de análise para fazer, algo simples, que seja relativamente rápido, pode sugerir aí no chat. Enquanto isso, eu vou criando o arquivo. Bom, como não teve nenhuma sugestão, eu vou repetir aquele passo a passo da criação daquela barrinha. E agora vocês vão poder acompanhar como ela foi feita a sequência de criação. Bom, comecei criando um cubo e depois eu alterei as propriedades do cubo. Usando esse campo inferior aqui à esquerda da janela do programa. Se vocês observarem, ela é a mesma barrinha que eu mostrei para vocês inicialmente. Bem fácil de criar. Eu criei algo simples para que não tomasse muito tempo de vocês. Em alguns segundos dá para fazer ela. E depois que terminada, é só ir para a bancada FEM. Os passos na bancada FEM também não são complexos e são bem rápidos de se fazerem. Primeiro passo, adicionar um objeto de análise, que ele já vem com o solver aqui dentro. O segundo passo que eu costumo realizar é adicionar um material para análise. Como eu vou estar repetindo o mesmo experimento que eu tinha feito antes, eu vou usar o mesmo material que eu utilizei, que no caso é o PVC genérico, que tá aqui. É só clicar, para você encontrar ele na lista, é só clicar aqui nessa caixinha de seleção e selecionar PVC genérico na lista. Ele está lá entre os primeiros. É só subir a lista lá em cima e selecionar ele. Aqui, como eu vou estar trabalhando direto com as propriedades dele, eu não vou usar o editor de materiais. Eu vou apenas clicar aqui nesse botãozinho para poder selecionar o sólido e clicar sobre qualquer face da nossa barrinha e clicar... tinha que clicar em adicionar primeiro. Essa ferramenta ela é inverso das outras. Você clica em adicionar primeiro, depois clica sobre o objeto. Aqui ele já marcou que o meu objeto foi adicionado. Como eu já selecionei o material, é só clicar em OK. Bom, agora que eu já tenho o material, eu posso começar criando as restrições, ou também posso criar a malha. Eu costumo deixar a malha por último.
Eu vou colocar aqui já a de peso próprio, que a gente vai estar utilizando, e é só dar um clique sobre ela, essa ferramenta aqui verdinha, e já vou adicionar a temperatura inicial. Bom, aqui o meu ele já está com 300 Kelvin, eu vou só manter, só dar um OK então. Agora, para mim obter um resultado, para fazer uma análise térmica dessa barrinha, eu preciso fornecer calor a ela. Eu já marquei que a temperatura inicial dela é 300 Kelvin. Agora eu vou adicionar uma fonte de calor, por exemplo, aqui. Eu clico sobre a face. É bom aproximar um pouquinho ela. Se vocês não tiverem o scroll do mouse, vocês podem estar fazendo essas aproximações usando o Ctrl+, do computador de vocês. No meu caso, ele só está funcionando o Ctrl-. Ctrl-Shift+, na verdade. Ctrl- para afastar, Ctrl-Shift+ para aproximar. Bom, aí eu seleciono essa face, clico em adicionar e dou um OK. Agora eu já tenho uma fonte de calor e a temperatura inicial desse corpo, que é o que eu preciso para fazer uma simulação aqui. Bom, eu vou estar então criando uma malha agora. Eu seleciono o objeto e clico nesse gerador de malha com um N grandão na frente. Esse é o gerador de malha NetGen. Eu não lembro o valor que eu utilizei na análise anterior, então eu vou testar aqui com o máximo de 10 milímetros. Basta clicar em aplicar e aguardar o programa calcular. Bom, vocês podem ver que ele adicionou elementos bem pequenos. Então, eu vou subir um pouquinho aqui só para o meu computador não travar, porque existe uma possibilidade grande disso acontecer com essa quantidade de pontos aqui e o Google Meet aberto. Bom, aqui vocês podem ver que ficou com 3.670 nós, e eu vou fazer a análise com essa quantidade de nós. Bom, depois que eu já apliquei e já visualizei como é que está a malha, já vi o tempo de resposta do meu computador, eu posso dar um OK. E deixa eu só confirmar, eu acho que eu não esqueci de nada. É só dar 2 cliques sobre o solver. Tipo, esse passo é só quando você já adicionou tudo. Aí você dá os 2 cliques sobre o solver. Opa, acabei de lembrar. Faltou adicionar uma restrição que prende a peça no espaço. Sem ela, a gente não ia conseguir fazer a simulação. Ia dar um erro ali logo na parte inicial. Eu vou até mostrar para vocês o erro que ele aparece. Aqui. Esse é o erro quando você não adiciona uma fixação do seu objeto no espaço. Sem essa fixação, o FreeCAD não consegue fazer a simulação. Ele vai te dar um erro aqui. Vai mostrar nessa janelinha flutuante aqui. E também na janela onde ele mostra o histórico. É só dar um OK ali. Aí você fecha a tentativa de simulação, corrige os erros. No caso, eu vou adicionar aqui a restrição de fixação. Para isso, eu preciso estar com o meu modelo visível. Como eu já tentei fazer a simulação, ele deixou o meu modelo invisível. O que eu faço agora, então? Eu vou voltar aqui, ó, né, nessa janela de tarefas. Eu vou voltar para a parte onde está escrito modelo. Eu vou clicar sobre o meu cubo e vou dar um espaço no teclado. Ele vai automaticamente exibir a peça de novo. E aí eu vou poder dar um zoom aqui, clicar em tarefas. Se vocês repararem, tem uns desenhos bem pequenininhos aqui de termômetros na face. Eles são bem pequenos, mas essa é a representação que o FreeCAD usa para indicar que tem um fluxo de calor agindo nessa face. Bom, agora eu vou selecionar a face, eu vou utilizar a mesma face que está o fluxo de calor para ser a face da fixação, considerando como se fosse essa peça estivesse presa a uma fonte de calor. Aqui eu já adicionei a restrição de fixação no espaço, eu só preciso clicar em OK, e agora sim, nós temos tudo que precisamos para fazer a análise. Eu vou rodar a análise então agora. Se não estiver faltando mais nada, esse aqui é um
é um erro que a gente não vai precisar contornar. Ele completou a escrita dos arquivos. Provavelmente a gente vai poder fazer a simulação sem nenhum problema. Esse é um dos erros que eu falei que vocês poderiam estar ignorando, que não ia trazer nenhum prejuízo para a análise, e eu vou rodar a análise agora. Como vocês podem ver, a análise foi concluída sem nenhum erro. Levou 2,5 segundos para terminar a análise. Então, eu vou só fechar aqui. A análise já vai estar disponível aqui, nesse arquivo ccx results. Eu vou dar 2 cliques sobre ela. E assim como aquela que eu já mostrei para vocês, eu tenho o mesmo resultado. Na verdade, o resultado acho que provavelmente um pouquinho diferente, porque eu usei uma ferramenta diferente. Na outra eu tinha colocado que o corpo que estava encostado com a peça tinha uma temperatura constante. E nessa eu usei um fluxo de calor constante sobre a face da peça. É uma diferença, tipo, se tiver alguma diferença, eu não lembro direito o valor, mas se tiver alguma diferença no deslocamento da peça, é provavelmente por causa de algum parâmetro da ferramenta diferente que eu utilizei. Mas os passos que vocês vão seguir para criar o modelo de vocês e para criar a simulação de vocês é bem semelhante. Essa análise ela demorou um pouquinho porque eu fiquei fazendo comentários sobre ela. Mas se vocês prestarem bastante atenção nos passos, vai ser bem rápido de fazer e vocês não vão ter nenhum problema para fazer. Eu adicionei também no Classroom uma descrição pequena de cada uma das ferramentas da bancada, tanto para análise mecânica quanto térmica. E se algum de vocês estiver com dúvidas sobre como usar uma ferramenta, esqueceu o nome da ferramenta, não sabe qual ferramenta usar, vocês vão poder estar olhando nessa tabelinha. Ele vai mostrar a figura da ferramenta e vai mostrar a descrição. Então, usem essa tabelinha quando tiverem alguma dúvida para conseguir achar a ferramenta adequada. Nas análises teve uma das peças das análises mecânicas que, se não me engano, foi um martelo. Algumas pessoas, ao invés de usar a ferramenta que chanfrava a peça, utilizaram a ferramenta que fazia um boleado na peça. Então, as bordas ficaram circulares e o objetivo era deixar um chanfro. Bom, é só uma correção, que as ferramentas, às vezes, elas parecem semelhantes, porém, elas têm funções diferentes. Então, é sempre bom se atentar para a ferramenta que você está utilizando para não cometer nenhum erro e não acabar fazendo uma análise com dados errados. A gente tem um tempinho ainda. Eu vou tentar aqui demonstrar para vocês como que faz aquela parte do cubinho com duas barrinhas. Eu vou apenas deletar essa análise que eu fiz agora. E eu vou utilizar essa mesma barrinha aqui, só que sem nenhum dos dados que estavam adicionados. Bom, ao invés de criar outra barrinha do zero, eu posso simplesmente duplicar ela, clicando aqui com o botão direito do mouse. E aí eu clico em copiar e depois eu dou um Ctrl V. Pronto, agora eu tenho duas barrinhas, só que elas estão sobrepostas. Então, o que eu vou fazer? Se vocês prestaram atenção na barrinha anterior, vocês vão lembrar que ela tinha 10 milímetros. Inclusive, está mostrando aqui na tela agora, aqui no canto inferior esquerdo, que ela tem 10 milímetros de altura. Então, para garantir que as duas estejam encostadas, eu vou ter que movimentar essa 10 milímetros para cima. Como que eu vou fazer? Eu não sei se é esse o passo que eu utilizei na tarefa, mas essa é uma das formas do qual a gente pode utilizar. A gente vai clicar com o botão direito de novo, clicar em transformar, e aqui a gente vai abrir uma janela na qual a gente pode rotacionar a peça ou fazer uma translação da peça. E aqui na janela de tarefas, eu consigo informar o parâmetro de translação que eu vou utilizar. Ele vem por padrão com 1 milímetro de translação e 15 milímetros e 15 graus de rotação. Ou seja, toda vez que eu puxar a peça para cima, se eu fizer uma puxadinha leve, ele vai incrementar 1 milímetro na altura dessa peça. Para ser mais rápido, eu já vou digitar aqui que eu quero que ela suba 10 milímetros. E eu vou puxar esse vetorzinho azul aqui. Vocês podem ver que ele vai de 10 em 10 milímetros para cima.
Bom, eu só preciso de 10, então vou parar logo em seguida e dou um OK. Bom, esse é um passo bem simples. Eu não sei se foi esse que eu utilizei naquela atividade, mas esse é um que vocês podem estar utilizando. Não precisa ser especificamente aquele que eu passei, desde que o resultado seja esse daqui. Bom, aí o que eu vou fazer agora? Bom, para mim utilizar as opções de operações booleanas, eu vou voltar para a bancada parte e vou selecionar a ferramenta aqui, ó. Calma aí. Fazer um composto. Opa. Calminha. Aqui. Onde tem essa aqui, fazer um composto, vocês vão colocar em Compound Filter. E aí vocês vão selecionar a opção... Opa. Selecionar a opção Boolean Fragments. Com ela selecionada aqui, vocês vão selecionar essa ferramenta aqui. Só um momento, eu acho que eu fiz a sequência errada. Ah, não. Calma aí. Nesse caso dessa análise, eu confundi, gente. Não precisa utilizar o filtro, não. O filtro é quando uma peça está dentro da outra e você não tem como clicar sobre ela. Aí você usa o filtro para ficar mais fácil de acessar a parte interna da peça. Nesse caso aqui, a gente pode, como a peça, todas as faces, elas estão expostas das duas partes das peças, a gente pode simplesmente clicar aqui para fazer um fragmento booleano, que é essa ferramentazinha aqui que eu estou circulando agora. Então, basta clicar sobre ela. Aqui a gente já tem o fragmento booleano. Essa aqui é como se fosse um objeto só, composto por duas partes diferentes. Bom, aí partindo daqui, vai dar tempo ainda de fazer a análise. Eu vou fazer um pouquinho rápido, mas aí vocês conseguem retornar o vídeo e rever os passos, e vocês vão ter também os passos no PDF da atividade. Aqui eu vou estar adicionando material. Como é um para cada peça, eu vou precisar clicar aqui em sólido, clicar em adicionar. Vou adicionar primeiro o da peça de cima. Eu não me recordo que materiais eu utilizei, mas eu sei que apenas alguns deles têm todas as propriedades que a gente precisa. Então, eu vou colocar um ABS genérico aqui. Como vocês podem ver, ele tem as propriedades que a gente precisa. Vou dar um OK. Aí, quando vocês forem fazer a atividade, olhem no PDF para ver qual material que eu pedi para utilizar na atividade. Aqui eu vou estar selecionando alguns que eu lembro que tem propriedades térmicas. E o segundo material que eu vou utilizar vai ser um acrílico. Como vocês podem ver, ele também possui as propriedades térmicas adicionadas. Só que agora eu vou adicionar ele para a barra de baixo. Então, eu seleciono a barra de baixo. Só que aqui eu acabei esquecendo de trocar para sólido. Ele adicionou a face. Então, eu vou clicar aqui em cancelar. Vou deletar esse material que eu adicionei errado. E vou selecionar de novo. Bom, agora a gente já tem dois materiais diferentes nas barras, que é o que vai dar aquele efeito que eu mostrei para vocês anteriormente. E agora eu vou adicionar os parâmetros, fixar a peça, entre outras coisas, que é padrão em praticamente todas as análises. Eu vou selecionar as duas faces de uma vez, usando o botão Ctrl. Aí eu clico em adicionar, e eu já fixei a barra. Só dá um OK. Eu vou estar adicionando também o peso próprio das barras, e também uma fonte de calor às barras, assim como eu fiz anteriormente. Basta selecionar as duas faces, clico em adicionar e dou um OK novamente. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma malha. Essa malha,
ela vai ser criada, eu acho que eu não falei isso antes, mas ela vai ser criada considerando que isso daqui é um objeto só. Então, esse é o motivo que a gente está utilizando esse como se fosse um objeto só. Na hora de criar a malha, eu vou precisar ter um objeto só para mim criar a malha. Aqui eu vou estar utilizando XA20 novamente. Como vocês podem ver, ele criou a malha como se fosse um objeto só. Eu vou dar um OK. E se eu não esqueci de nada... Ah, esqueci sim. Eu tenho que adicionar a temperatura inicial do corpo. Isso é bem fácil, só clicar sobre esse botãozinho aqui. Ele já vai estar em 300 Kelvin aqui, no meu caso. Então, só vou dar um OK. E agora, se eu não esqueci de nada ainda, está tudo pronto para fazer a análise. Só dou 2 cliques sobre o solver. Escrever o arquivo. Meu computador está um pouquinho mais lento. Vocês viram que ele chega a não responder o software. Então, quando vocês forem fazer a análise, tomem cuidado de tentar utilizar um valor que se adeque à capacidade do seu computador. Porque se você utilizar um valor muito alto, o seu computador ou o programa vai travar. Geralmente, no meu caso, quando o meu programa trava, meu computador trava junto. Então, eu não posso usar valores muito grandes, principalmente agora durante a aula. Bom, eu vou executar aqui a análise. Ele levou 3,3 segundos e já terminou sem erro nenhum. Então, é só fechar a análise. E agora a gente já vai poder ver. Essa aqui provavelmente vai dar uma diferença daquela outra, porque usei barras diferentes. Bom, aqui ele já está para mostrar. Eu devia ter invertido os materiais das barras para vocês conseguirem ver a barra subindo contra a gravidade. Mas aqui, se vocês verem, essas barras elas têm o coeficiente de expansão diferente. Embora seja bem pouco, eu imagino, entre essas duas barras. Eu não cheguei a conferir antes. Mas, por enquanto, são esses os passos. São passos bem simples, eu expliquei com modelos bem simples para ficar mais fácil de vocês conseguirem observar. Porém, em objetos complexos, os passos vão ser os mesmos. Você só tem que se atentar para o que está acontecendo no seu cenário, para você tentar reproduzir o mais próximo possível do que você está tendo ali naquele cenário. Bom, para a aula de hoje é só. Não esqueçam de fazer as atividades que estão abertas no Classroom. Quem não conseguiu entregar alguma atividade ainda, pode estar entregando com atraso, não tem problema. Não percam a oportunidade de receber o certificado por causa das atividades. Podem estar enviando atrasado mesmo, eu vou estar olhando. E obrigado a todos pela presença e até a próxima. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar aqui ainda até todo mundo sair. E vocês vão poder estar me perguntando. De nada, gente, eu que agradeço.